porque Ele vive. Temor. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, o nosso Deus está vivo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, o pastor Israel. Orar. Pastor Edson, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a estender as mãos aqui para frente, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do teu altar o preleitor desta noite, papai. Pastor Edson, Senhor, usa ele uma vez mais com unção, com graça e poder, papai. Mostra os teus dons através da vida dele, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai, envia teus anjos, vai curando, libertando, restaurando, papai. É noite de cura, é noite de milagre, papai. E eu creio em ti, eu creio na tua palavra, papai. Cada irmão que chegou aqui nesta noite não sairá da mesma maneira, papai. Eu creio que a vitória já é nossa em nome do Senhor Jesus. Papai, cobre o teu filho, papai. Abençoa o ministério dele, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai, guarda ele, protege ele por onde ele estiver. Seja com ele por onde ele caminhar, papai. Honra ele, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Shalom, igreja. Deus abençoe a todos. Para nós é uma alegria mais uma vez estar aqui nesta casa linda, maravilhosa. Deus abençoe o pastor Rubens. Para nós é um privilégio estar aqui adorando o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor João, né? Ronaldo, Deus abençoe o pastor Ronaldo, o pastor Israel. Deus abençoe a todos vocês. Meu amigo Vanderlei, o pastor Fábio, Deus abençoe o homem de Deus. Prega muito pro pastor Fábio, viu? O homem é tocha, filho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Trago saudação da minha liderança, o apóstolo André, a apóstola Eliane, da Igreja Apostólica Santuário do Avivamento, lá de São Paulo. E Deus abençoe a vida de cada um, amém? Abra a vossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 17, vou estar lendo o tema. Mateus capítulo 17, vou começar do verso 14 a seguir, tá bom? Mas o tema é o verso 21, mas eu vou dar continuidade até chegar no 21 aqui. Vou esperar todos acharem. Mateus capítulo 17, verso 14 a seguir. Todos acharam? Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus, a gente espera. Mateus, Marcos, Lucas, João. Acharam? Vamos estar lendo então. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Eu trouxe aos seus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo, disse-lhe: ó geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e,
desde aquela hora o menino, então seus discípulos aproximou de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsar? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa castra de demônio não se expulsa pela oração e jejum. Mas esta castra de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Amém? Coloca a mão no coração. Espírito Santo, te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, eu te peço mais uma vez, Senhor, importa que o Senhor cresça ou diminua, Senhor. Meu Deus, a glória é tua, o poder é teu, o louvor é para ti, Senhor. Meu Deus, introduza o teu trono, introduza, Pai, a tua autoridade nesse lugar, Senhor, mais uma vez. Senhor, toma teu lugar de rei, de governante, de príncipe. Amado Jesus, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Senhor, eu te peço mais uma vez, Senhor, com toda a humildade, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Precisamos sentir dessa virtude. Precisamos sentir da tua doce presença. Senhor, eu te peço mais uma vez, Senhor, traz a atmosfera de glória. Meu Deus, traz a cavode, traz, Senhor, a tua Shekinah. Traz, Senhor, a nuvem de glória, Senhor, para esse ambiente. Senhor, rasga o céu, Senhor, e manifesta mais uma vez com o teu poder. Manifesta mais uma vez, Senhor, com a tua virtude. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, enquanto essa palavra estiver sendo entoada, estiver sendo pregada, que mentes venham a ser abertas, que mentes venham a ser, que a palavra venha penetrar em corações, para que as pessoas venham sentir, Senhor, essa espada que penetra. Senhor, mais uma vez, Senhor, manifesta a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca de um amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graças ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, és o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, chame por ele. Yeshua, Pode sentar. Glória a Deus. Aqui é uma passagem muito pregada, mas pouco vivida, pastor.
Aqui Jesus ele ensinava, Jesus ele pregava acerca do reino. Jesus ele sempre nos ensinou acerca de um evangelho do reino, a qual esse reino hoje está implantado em nós. Mas o que me chama a atenção é que sempre Jesus ensinou a tua igreja pregar um evangelho genuíno, mas um evangelho com poder. Jesus ele nunca ensinou uma igreja a não caminhar debaixo do poder do amado Espírito Santo. Mas Jesus, ele sempre ensinava a igreja a ter autoridade. Jesus, ele sempre ensinava a igreja a como caminhar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Jesus, ele sempre introduz a tua mensagem: pregai o reino dos céus. Mas depois Jesus está falando: curai. Curai. Depois, libertai. E depois é chegado o reino do... Só que nesse texto, o que me chama a atenção nesse texto é que Mateus capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sobe ao monte. E ele chama Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sobe ao monte e ele transfigura. E a Bíblia vai dizer que aparece Elias e Moisés falando com ele. Só que ele se transfigurou. O teu rosto ficou como um sol, a ponto de você não conseguir enxergá-lo. De tão resplandecente que estava o Senhor Jesus. Só o que me chama a atenção nesse texto, que aparece Moisés e Elias falando com ele. Elias é o profeta a qual tinha autoridade sobre a natureza. E Moisés era o profeta da lei. O que me chama a atenção, pastor, que quando Jesus sobe, ele escolhe 3. Agora eu vou pegar a igreja aqui. Jesus, quando está no monte, antes de tudo isso acontecer, ele ora a noite toda, ele escolhe 12. Dos 12, ele escolhe 3. Jesus tem os mais chegados? É uma pergunta. Jesus não faz exceção de pessoas, mas tem uns que ele tem o quê? O mais chegado. Toda vez que você percebe nas passagens, sempre Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Só que sempre o mais ousado no meio dos 3 era Pedro. Pedro viu que apareceu Elias e Moisés. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele fala para o mestre: Senhor, quer que nós façamos 3 tabernáculos? Um para ti, um para Moisés e um para Elias? A Bíblia vai dizer, pastora, que aparece uma nuvem com uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho comprazo, fazei-vos. Só que quando os discípulos ouvem essa voz, eles caem amedrontados. E Jesus, quando eles olham para Jesus, Jesus coloca a mão neles, está na Bíblia. Eles levantam o olho e vê só Jesus. Elias e Moisés já tinham desaparecido, já tinham ido aos céus. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus coloca a mão neles e fala: não temeis. Ele levantou-os. Olha só, verso 9, ó. E descendo ele do monte, disse-lhe: eu te ordeno que ninguém conteis em visão, até que o filho do homem seja entregue para ser morto. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que diz então aos escribas, aos misters, que Elias vem primeiro? E Jesus respondendo-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vós, Elias já veio e não conheceram, mas tudo isso que quiseram,
assim farão. E também padecer o Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui acerca de João Batista? Aqui Jesus está dando uma introdução acerca que João Batista, ele veio para preparar o caminho para Cristo. Só o que me chama a atenção, que Jesus, ele sempre ensinou um evangelho de poder. Ele sempre ensinou um evangelho de autoridade, pastor. Pena que muitos discípulos não intentaram para esse evangelho. Muitos discípulos tentaram só para o evangelho da palavra, nada contra. Mas o evangelho vai além da palavra. A palavra é o essencial. É a base de tudo, tem que estar a palavra. Mas se não tiver o poder... Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, verso 5, que a minha pregação e a minha palavra não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Pastor, ainda é pouco, provam mais, provo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pastor, ainda é pouco, provo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude e em poder. Rai de calabancho de barassura de camerega de comanai. Então sempre Jesus ensinou o evangelho de poder. Mateus capítulo 10, verso 1. Jesus ele chama os 12 apóstolos. E ele dá poder e autoridade para expulsar os demônios e curar todo tipo de enfermidade. Isso aqui está sendo, não está nem sendo uma pregação, está sendo um ensino aqui, ó. Pega para vocês aqui. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 10, verso 8, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, e de graça recebei-vos, e de graça vos. E tem gente cobrando para curar alguém. Naquele grande dia, Jesus vai falar, ah, Senhor, eu profetizei no teu nome. Ah, Senhor, eu curei no teu nome. Apartai de mim, vós, e praticai iniquidade. Porque a Bíblia fala de graça recebeis, de graça vos. Agora vamos aqui na Bíblia, gente. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de poder, mas eu gosto de palavras. Se tiver a palavra. Jesus ele sempre ensinou acerca do reino. E Jesus ele sempre comparou sobre um grão de uma mostarda, de uma semente. Você pega o grãozinho de mostarda, ele é o menor grão. De todas que crescem, ele é o menor. E com um grão de mostarda, você olha para aquilo lá e você fala, você acha que isso aqui vai dar alguma coisa? Olhando aos olhos da fé, você olha, não. Por quê? Porque é muito pequenininho. Mas Deus não olha como o homem vê. Olha só, agora eu vou entrar nesse texto aqui, ó. O grão de mostarda, ele é tão pequeno que na hora que ele cresce, ninguém dá nada por ele, mas na hora que ele cresce, todo mundo despreza, mas na hora que ele cresce, Jesus ele havia descido do monte. Quando Jesus havia descido do monte, chegou um homem, Senhor, meu filho, que é lunático, sofre muito. Muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Eu trouxe os seus discípulos e não puderam curar. Outras versões, expulsar. Só o que me chama a atenção, que Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, ô geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Sabe o que o Senhor está ensinando aqui? Até quando eu vou andar com vocês? 1 hora.
eu vou ser tirado. E vocês vão ter autoridade. Só que os discípulos não entendiam isso. Mateus, capítulo 10, verso 1, verso 8, Jesus já tinha dado autoridade. Prova, pastor, prova. Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano ao. Então, se Jesus está te dando uma autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, por que nesse texto eles não conseguiram expulsar o demônio? Jesus, ele vai contra a lógica. As pessoas falam, é pelo jejum? É pela oração? Só que se você pegar o texto mais a fundo, o texto lá de trás, essa carta não sai sem coração e jejum, lá no texto atrás não vai dizer do jejum. Foi acrescentado isso aqui. Lá no texto atrás vai dizer, essa carta não sai senão por meio de oração. Demônio, ele não respeita pregador que fala bonito. Demônio não respeita pregador que tem uma boa hermenêutica, uma boa homilética, uma boa oratória. Mas demônio respeita aquele cristão que está com os pés para trás orando ao Senhor. Que está buscando a presença do Pai. Que está na busca contínua diante do Senhor. Que está adorando em espírito e em verdade. Esse sim o demônio respeita. Aquele cristão que está buscando genuinamente ao Senhor. Porque tem muitos que adoram com o lábio, mas o coração está longe. Então Deus também vê a tua adoração, se a tua adoração é verdadeira. Jesus vai dizer, ó geração incrédula perversa, até quando estarei convosco? Trazei-vos, trouxe-o. Jesus expulsa o demônio, o menino cai, convulsionando, ou agitando, Jesus sai. Os seus discípulos vai com Jesus. Os discípulos vai com Jesus e vai perguntar em individual, em particular, vai chamar Jesus e vai dizer, por que nós não podemos expulsar? E Jesus vai dizer, por causa da vossa pequena fé. Mas em verdade vos digo, se vós tiver fé como um grão de mostarda, pede para esse monte voltar daqui para outro lado e vos será feito. Mas essa casta de demônio não sai senão coração e jejum. Sabe o que o Senhor está falando? Através da tua oração, através da tua renúncia, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação dentro da tua casa. Através da tua renúncia, igreja. Jesus, ele não precisava de muito. Jesus, ele sabia aquilo que ele carregava em Deus. Olha o que Deus põe pra ele. Esse negócio aqui é chique, esse negócio aqui é diferenciado, hein? Deus. Mas você pode ir aqui, tá com unção. Quem pegar ele, fala pra você, hein? Tá com a unção de Paulo, ó. Passa os aventais, pega lá esse enfermo. Quem levar esse paninho aí, fala pra você, hein? É mistério, não lava não, igreja. Deixa lá de cantinho, não. O demônio vai passar longe disso aqui. É brincadeira, igreja. Ó, gente. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Olha só o que o Senhor acabou de falar para mim. Filho, as pessoas entender a autoridade que cada um carrega em si,
as coisas têm que ser o quê? Pautada dentro das escrituras. E a autoridade está sobre a igreja. Por quê? Porque o reino está implantado dentro dela. Eu falei, é mesmo, Senhor. E qual é o reino, Senhor? O Senhor me falou, eu, filho, dentro de você. O reino de Deus está implantado. Jesus falava do reino, mas Jesus falou, eu vou, mas não vou deixarei órfão. Enviarei outro. Você está falando outro igual. E quem que ele está falando aqui? Do Espírito? Pegou. Obrigado, Espírito Santo. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Se opera em nós o poder que nós opera. Então, dentro de você tem um poder. Dentro de você. A Bíblia vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, se não falha a memória. E recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sei-me em minha testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor está ensinando, e recebereis o quê? Poder. Recebereis o quê? Virtude. Poder, dunamis. É como se fosse uma bomba dentro de você. Que está dentro de você, igreja. É uma explosão, e essa explosão ela quer sair para fora. Esse poder quer emanar sobre a igreja. Por quê? Porque o poder que está dentro de você não é para você, mas é para a igreja. Para quê, pastor? Para edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Os dons que você recebe não é para você, igreja, mas é para edificação do corpo de Cristo. Então tudo que você recebe no seu cantinho, no seu quarto, no seu secreto, não é para você, mas é para edificação ao próximo, para salvação ao próximo, para ajudar as pessoas a virem até Cristo e para ajudar as pessoas a ser salvas. Marca aí, igreja. Marca, isso aqui está sendo uma aula de escola profética, hein? Isso aqui está sendo uma aula de escola profética. Então, igreja, Deus está preparando um ambiente. Eu vou tirar por um... Obrigado, Espírito Santo. Ó, Deus vai me alertando aqui. Ó. A autoridade de Cristo era tão grande, pastor, que ele não precisava falar muito. A Bíblia vai dizer que uma certa vez ele foi para uma cidade chamada Tiro e Sidom. E ali começou a gritar uma mulher, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha é miseravelmente endemoniada. Jesus ele não responde nenhuma palavra, mas só os discípulos vão gritando, despede esse que vem gritando atrás de nós. Jesus vai dizer, eu não fui enviado senão ovelha perdida da casa de Israel. Só que Jesus tem hora que ele se cala, os discípulos falam, Senhor. Só que aquela mulher perseverou. Senhor, socorre-me. Aquela mulher adorou, pastora. A mulher adorou, Senhor, socorre. E quando tem adoração, Deus comove. Quando você está no seu quartinho de oração, chamando a presença do Espírito e adorando, a presença vai enchendo o quarto. A presença vai invadindo o quarto. E Deus vai abrindo o céu. E a presença vai emanando o seu quartinho de oração. E quando você também começa a sentir aquela presença, começa a orar em línguas, a presença ali vai Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. Eu sinto a presença do Pai aqui. Eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quem sente comigo aqui? Erga a mão. Aleluia. Mas sente de verdade? Não fala, glória a Deus. É forte. Aleluia. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. O Espírito Santo está aqui, igreja. E eu amo a presença dele. A presença dele é tudo. Aprende uma coisa, igreja. Não tenha pressa de quando você entrar para orar. Não tenha pressa de sair da presença do Espírito Santo. Isso é uma chave, é o maior segredo dos avivalistas.
Não tenha pressa de sair da presença do Espírito Santo. Marca isso. E quando orar, não fica só falando blá, 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 blá. Para ouvir. Outro segredo. Você orou, você está me ouvindo, depois eu paro para ouvir vocês. Assim é com Deus. Porque importa mais Deus revelar o que Ele tem para você do que você para Ele. Porque as tuas petições o Senhor já conhece. Mas o que Ele tem para revelar para ti. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 está escrito: coisas que os olhos não viu, os ouvidos não viu e não subiu o coração do homem, são as coisas que eu tenho guardado para aqueles que vos amam. Ai, Jesus. Ele está aqui, igreja. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. Pastora, não... Quando eu falo que eu vejo um fogo na sua cabeça, porque você é aberta para Deus, você se entrega para Deus de verdade, de corpo, alma e espírito. E toda vez que eu e toda vez que eu falo, eu vejo um fogo em cima da tua cabeça. Fica de pé. Vai alguém atrás dela lá. Ela vai sentir, ó, alguma mulher atrás dela, ó o fogo, ó. Pegou. 1, 2, 3. Deixa ela descer, irmã. Deixa ela descer que ela vai sentir o poder de Deus. Ai, Jesus. Eu amo essa doce presença. Ela está sentindo já o poder de Deus. Ela já está sentindo o poder de Deus. Ai, Espírito Santo. Vanderlei, fica de pé, Vanderlei. Ride, calabancho, atrás dele. Atrás dele. 1, 2, 3, receba. Ai, Jesus. Essa jovem, Deus tem uma obra linda nela. Vem aqui, jovem, vem aqui. O santo do santo, a fumaça lhe esconde. Vai assim, você louva na igreja? Mas você louva? Deus tem um chamado lindo. Debaixo de tuas asas é meu abrigo. Alaba, show! Você vai sentir a presença de Deus muito. Já está sentindo, ó. No santo dos... Quem sabe cantar, canta, igreja, vai. A fumaça. Põe cantado, vai. Aqui, ó, ela sentindo, ó. Mais, Espírito Santo, enche ela com a tua presença. Enche ela, mais. Mais. Ela não vai aguentar, ó. Ela vai descer, ela não vai aguentar, ó. Vai, canta. Esconde, só teus olhos me vê. Vai, cobre ela. Debaixo de tuas... Eu já sinto a presença do Pai aqui. Tua presença. Ela está sentindo. O poder de Deus está nela. Ela está sentindo, o abraço do Espírito está nela. O Espírito Santo está nela. Derramanchou de barassúria. O santo do santo, a fumaça lhe esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas. Ei, arrai de calamanas.
O amor de Deus na vida dela. É o amor de Deus na vida dela. É o amor de Deus na vida dela. Vocês estão entendendo, igreja? Que Jesus, ele não precisa de muito. Jesus, ele só quer um coração contrito e aquebrantado para a obra dele. Um coração disposto. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Dá um abraço nela, uma irmã. Dá um abraço nela. Tua presença, meu prazer. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não responde nenhuma palavra. Só que os seus discípulos vão dizer, despede essa que vem gritando atrás de nós. E Jesus vai dizer, eu não fui enviado senão ovelha perdida da casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela vai dizer, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. O que o Senhor está falando aqui? Não é bom pegar o pão dos filhos. Jesus está falando, primeiro eu vim para o povo de Israel, depois para os gentios. Primeiro é eles. Mas não, ela entendeu, Senhor, não importa para quem o Senhor veio. Eu estou aqui nos teus pés te adorando. Quando você entende, pastor, que ele adora um coração adorável. Sabe qual é o maior segredo de um adorador? É adorar. Ele não importa, ele não está se importando se você tem uma voz linda, uma voz bonita, mas ele está se importando se aqui está saindo da alma. Porque tem gente que louva até bonito demais, mas não tem unção, não tem um amor na adoração. Nada contra a teologia, tá? Eu amo teologia. Eu já fiz. Mas tem muitos teólogos se perdendo no meio da teologia. Tendo muito estudo, esquecendo do Espírito Santo. E a gente não pode esquecer dessa presença preciosa, essa presença que faz toda a diferença. Marca a presença, que faz toda a diferença. A unção, que faz toda a diferença. E Jesus vai dizer assim, ó, vai, como tu peixe, tua filha. Quando ela chega, a filha dela está ali, assim vai ser na tua casa. Assim vai ser no meio dos teus. O que está saindo desse altar aqui, ó, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter transformação, vai ter salvação. Você não entendeu ainda, igreja? Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter batismo com o Espírito Santo. Abraço do Pai. É o abraço do Pai, igreja. Autoridade. Um cristão sem autoridade não consegue fazer a obra em missões. Um cristão tem que ter o quê? Autoridade. Porque quando você sai lá fora para fazer a obra, primeira coisa que você vai fazer, se você vai evangelizar, você vai saquear o inferno. Por quê? Você vai arrancar as almas que estão aprisionadas pelo diabo e vai trazer até Cristo. E para você trazer até Cristo essas almas, você precisa ter o quê? Autoridade. E quanto mais autoridade, mais poder. E quanto mais poder, aonde você chega com autoridade e poder, aonde você chega com poder e autoridade, você ganha território, você ganha governo. Aonde você chega em uma casa que está com pessoas com problema, você tendo autoridade através da tua palavra, tudo aquilo tem que ser mudado. Tudo aquilo tem que ser transformado. Obrigado, Espírito Santo. Aquele homem lá do fundo, lá, levanta lá. O senhor de cabelo branco aí, levanta. Isso.
Eu vejo autoridade sobre a tua vida. Derrabancho de barassura dergawasai. Eu vejo Deus derramando autoridade sobre a tua vida. Eu vejo Deus derramando uma unção nova sobre a tua vida. Que aonde tu chegar, demônio vai ter que bater retirada. Aonde tu chegar, demônio vai cair por terra. Segura, ó. Tua presença é meu prazer. Espírito Santo. Vem aqui, senhora. Vem pra frente. Você. Eu via o diabo tentando lançar uma seta na tua coluna para deixar a senhora de cama. E Deus está jogando por terra esta seta. Porque a vontade dele não é nem de você andar. E na verdade ele queria até te matar. Porque também está tocando no teu coração. Terra manchou de abaraçúria. Toca nela, Espírito Santo. Quebra o jugo. Agora. 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 Isso. Vem pra fora. Vem pra fora. Isso. Logra e derrota. Logra e derrota. Logra e derrota. Sai dela. Sai dela. Isso. Vem pra fora. Vem pra fora. Qual é o seu nome? Ana. Hã? Ana. Vai pro inferno. Bate mão pra Jesus, igreja. Terrai de calamanchou de barassura dergawassai. Igreja, levanta todo mundo. Quem precisa de uma oração que vê que tem alguma área da sua vida que está travada, vem pra frente. Vem pra frente. Não vou orar depois, vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Nós vamos fazer um trabalho de libertação forte aqui agora. Errai de calamanchou de barassura dergawassai. Eu gostaria que todos que viessem pra frente ficassem assim com a mão. Ó, assim, assim, assim. Eu vou pedir para os quando você nasceu da igreja de novo, onde tiver alguma maldição, eu vou pedir atos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu te peço, Senhor. Sinta o sinal, eu quero. Ó. Quem tiver crianças, eu te peço um sinal aqui, Senhor. Onde tiver alguma coisa travando, da idade de utilização até a idade atual aqui agora. Eu te peço, Senhor, que a mão ou venha colar, ou essa pessoa venha gritar, ou o demônio venha manifestar, ou que ela venha comprar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já. Ó. Sai. Sai. Aqui já tá. Sobe. Ó, eu peço, Senhor, que as mãos eu venham colar. 1, 2, 3, agora. Agora, vai tocando esse pessoal. Agora, se for pra trás, deixa, hein? Deixa pro chão, ó. Deixa pro chão se for pra trás, ó. Isso, olha lá. Um já foi. Olha lá. Deixa pra trás, ó. Deixa pra trás. Manifestou, pode deixar. Pode deixar manifestar, se tiver. Vem pra fora, se tiver explodido. Agora. 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 Agora, ó. Deixa pra trás. Deixa na pessoa. Agora. 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 Não
Aqui, ó. Aqui, ó. Solta a vida dela. Solta a vida dela. Solta a vida dela. Solta. Em nome de Jesus agora. 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 Solta, solta, solta. Agora. Agora. Aqui, ó. Agora. Aqui, ó. Pega aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, 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 ó. Quebra, quebra, quebra o jogo. Agora. Aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo. Som, teste, som. Solta a vida delas. Solta a vida delas. Solta a vida delas. Aqui. Aqui. Solta a vida dela. 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 Sai dela. Põe a mão na cabeça e expulsa a pastora. Deixa eu dar autoridade. Coloca. Isso. Pode expulsar. Tira. Sai daí que tá escondido agora. Vai. Vem pra fora. Solta a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Solta a vida dela. Vai pro inferno. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Sai da vida dela. Sai da vida dela. Dá uma tá. Tá ali ainda, ó. Põe a mão lá. Põe a mão lá. A alma tá presa. Vou desprender ele. Calma aí, Deus. Eu já vou ali. Em nome de Jesus. Solta a alma dela. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu, vai. Solta a vida dela agora. Vai pro inferno, os teus adébitos. 1, 2, 3, sai. Elohim, El Shaddai, é Adonai, adoro o nome dele. Amém, igreja? Fala assim, Jesus, obrigado por essa noite. O Senhor tocar na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha parentela. Fala, Jesus, por intermédio desse culto, o Senhor libertou a minha casa, a minha família e a minha parentela. Fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bate palma para Jesus. Gente, aqui só foi o primeiro dia da sexta-feira. É 3 sextas. Foi o primeiro dia.
Convida amigos, vizinhos, parentes que está enfermo, que vive endemoniado, que vive dando trabalho na casa das pessoas. Pode chamar. No segundo dia, pode chamar que Deus, vai fazer algo sobrenatural. Isso aqui só foi um piticismo, só o começo do que acontece. Foi uma fagulha. Isso aqui é para animar você pro segundo dia. O segundo dia, em nome de Jesus, vai ser mais forte ainda. Eu gosto de ver o demônio gritar, eu gosto de ver o bicho, entendeu? Sexta-feira que vem, traga pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Traga enfermos, traga paralíticos, traga doente, que eu vou botar num monte, num jejum violento. Porque eu creio que Jesus vai curar essas pessoas. Amém? Bate palma para Jesus. Amém, amém, igreja, amém, igreja. Glória a Deus. Olha, é 3 sexta-feira. Eu tô levando a minha vitória. Quem tá levando a vitória? Glória a Deus. Olha, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta,